Olá, que bom que a gente está junto de novo. Hoje nós vamos mergulhar num assunto que é literalmente o coração da fé cristã, a evangelização. Mas sabe, vamos deixar de lado aquela ideia de que é só uma tarefa, uma obrigação, tá bom? A gente vai descobrir como isso é, na verdade, uma parte vibrante e natural da nossa caminhada, um chamado que simplesmente transborda de um coração que foi transformado. Vamos nessa? E para começar, nada melhor do que ir direto na fonte, né? Esse versículo é super conhecido como a Grande Comissão. E olha, isso não é bem uma sugestão, é a base, o alicerce de tudo que a gente vai conversar. Pensa nisso aqui como o nosso GPS para a conversa de hoje. É o ponto de partida e o destino final da nossa missão. Olha, para a nossa conversa fluir bem, a gente organizou o papo em 5 partes. Primeiro, o porquê de tudo isso. Depois, a gente vai fundo no quê, ou seja, qual é a mensagem. Em seguida, a gente fala de quem leva essa mensagem. Aí, a gente parte para o como fazer isso no dia a dia. E, por fim, como lidar com os desafios. É um mapa simples para a gente não se perder. Bora lá, então. Começando pelo começo. O chamado divino. Porque antes de sair fazendo qualquer coisa, a gente precisa entender o motivo, né? O que de fato nos move. Qual é a razão mais profunda por trás desse chamado? Olha só que interessante essa virada de chave. A gente tende a pensar que o objetivo é só ver pessoas se convertendo. E claro, isso é maravilhoso. Mas, se a gente for um pouco mais fundo, existe um propósito ainda maior: a glória de Deus. Cada vida transformada se torna um outdoor vivo, proclamando o amor e o poder de Deus. Então, evangelizar vira, na verdade, um ato de adoração. Que demais, né? E isso já emenda num outro ponto que, olha, parece um nó na cabeça de muita gente. Se Deus está no controle de tudo, por que a gente precisa fazer alguma coisa? Parece um quebra-cabeça, né? Mas a resposta é linda. Deus, na sua soberania, escolheu nos incluir no plano dele. É como se um grande mestre de obras nos desse as ferramentas para ajudar a construir sua obra-prima. A gente faz a nossa parte, que é falar, e ele faz a dele, que é transformar. É uma parceria divina. Ok, a gente já entendeu o porquê. Agora vamos para o filé mignon da coisa. Segunda parte, o coração da mensagem. Afinal de contas, o que são essas boas novas que a gente tanto fala? Vamos deixar isso bem claro. Essa definição aqui é crucial, gente. O Evangelho não é um manual de autoajuda, nem uma promessa de vida fácil. É a notícia de um fato histórico, algo que aconteceu de verdade e que muda o jogo todo. É a história de como Deus agiu em Jesus para consertar o nosso relacionamento quebrado com Ele. Essa é a mensagem poderosa que a gente carrega. E para a gente entender essa história de um jeito bem prático, vamos dividir em 4 capítulos, digamos assim. Primeiro, Deus. Ele é o Criador de tudo, perfeito e santo. Segundo capítulo, o homem. A humanidade escolheu se afastar de Deus, e isso criou um abismo entre nós. Terceiro, Cristo. Ele é a ponte sobre esse abismo, viveu perfeitamente e morreu em nosso lugar. E o quarto e último capítulo, a nossa resposta, que é simplesmente se arrepender e confiar em Jesus. Nossa, essa frase é sensacional, porque ela resume tudo perfeitamente. A fé cristã não é sobre a gente se esforçar para subir uma escada até Deus. É sobre entender que Jesus já desceu até nós. A salvação não é um prêmio pelo nosso esforço, mas um presentão que a gente só precisa aceitar pela fé. Simples assim. Beleza, a mensagem está clara, mas e quem entrega essa mensagem? Agora o papo é com a gente. Terceira parte, o caráter do mensageiro. Porque vamos ser sinceros, a mensagem mais linda do mundo perde a força se a vida de quem fala não bate com o que é dito. A verdade é que a força do que a gente fala vem da nossa conexão com Deus. Por isso que orar, ler a Bíblia, buscar viver de um jeito que agrada a Deus e depender do Espírito Santo não são opcionais. Pensa nessas práticas como o combustível do nosso carro espiritual. Sem isso, a gente não sai do lugar. Tem uma imagem na Bíblia que eu acho fantástica, a de vasos de barro. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente é frágil, comum. A gente é só embalagem, sabe? O tesouro mesmo é a mensagem que está dentro. E é por isso que a nossa vida precisa ser coerente. Quando as nossas ações confirmam as nossas palavras, as pessoas se abrem para ouvir. Ok, chega de papo, né? Hora de colocar a mão na massa. Bem-vindos à quarta parte, a evangelização na prática. Como é que a gente pega toda essa ideia e transforma em atitudes no nosso dia a dia? Para aquela conversa um a um, sabe, no café, no trabalho, essa abordagem faz toda a diferença. Primeiro passo, ore. Peça para Deus preparar o terreno. Segundo, e essa parte aqui, gente, é o pulo do gato. Ouça. Escute de verdade a pessoa. E quando for a hora de falar, seja simples. Conte a sua história.
O foco é Jesus, não é ganhar um debate. E vamos combinar, né? Hoje em dia, o mundo não é só o que a gente vê na nossa frente. O mundo é digital. Nossas redes sociais, os vídeos que a gente curte, até um zap que a gente manda, tudo isso pode ser uma ferramenta para levar a esperança. Dá para postar algo que edifica, fazer um vídeo rápido ou simplesmente mandar uma mensagem dizendo "tô orando por aqui". As chances estão na palma da nossa mão. Essa frase aqui é pra gente guardar, hein? Os algoritmos não têm alma, mas podem alcançar as almas. É pra gente lembrar que a tecnologia, que parece tão fria, pode ser usada para aquecer corações, para levar esperança para lugares e pessoas que a gente nem imagina. Bom, e para fechar, vamos encarar a real. Falar do que todo mundo pensa, mas às vezes não diz. Quinta parte, superando os desafios. Porque, sejamos honestos, falar da nossa fé pode dar um frio na barriga, dá medo. Então, como é que a gente lida com isso? Pensa nessa tabela como um manual de sobrevivência, um kit de primeiros socorros para os nossos medos. Tá com medo de ser rejeitado? A Bíblia diz que a nossa força vem de Deus. Deu branco e não sabe o que dizer? O Espírito Santo ajuda. Tá desanimado porque não vê resultado? Lembre que a palavra de Deus sempre cumpre seu propósito. Ou seja, para cada e se nosso, Deus tem um eu estou aqui. E no final das contas, o ponto central é esse. O objetivo não é ser popular, não é ter um monte de likes. O nosso chamado é para algo mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profundo. Apenas ser fiel. Fiel em contar a história, não importa a reação. Essa ideia de plantar e colher é perfeita para isso. O nosso trabalho é semear, só isso. A gente espalha as sementes da boa notícia. Talvez outra pessoa regue, mas no fim, quem faz crescer é Deus. Entender isso tira um peso enorme das costas, né? Deixa a gente leve para fazer o que precisa ser feito, sermos fiéis. E para a gente terminar, queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar durante a semana. Evangelizar vai muito além de palavras, tem a ver com a nossa vida. Como é que as nossas atitudes no dia a dia, a nossa honestidade, a nossa paciência, a nossa bondade, como é que isso pode gritar o evangelho sem a gente nem precisar abrir a boca? Que essa resposta corajosa do profeta Isaías, lá no passado, possa ser a nossa resposta hoje. Que a gente possa dizer sim para esse chamado tão lindo e irresistível, com alegria e com a certeza de que temos a melhor notícia do mundo para compartilhar. Valeu demais pela companhia nessa nossa conversa.